Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado ao 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você ouve 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos através do facebook.com/Rádio da IELB e agora também pelo YouTube, youtube.com/RádioCPT. E a gente abre o cardápio de hoje falando sobre um tema voluntário, desenvolvendo o trabalho voluntário através da profissão, uma entrevista muito legal com o coordenador do Departamento de Ação Social da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o senhor Heron Hilgenberg. Confere aí. Esse trabalho, se tem oportunidades, acho que em qualquer situação que a gente viva, né? E dentro do trabalho, que é vamos dizer assim, o espaço, o tempo que a gente passa mais durante o dia, né? Em convívio. Trabalhei no Banco do Brasil por 40 anos e sempre trabalhei relacionado ao público, né? Então, o que vai acontecendo, você vai tendo relações com as pessoas, você tenta resolver as situações, e eu sempre tive comigo que, assim, no trabalho, trabalhando numa instituição financeira, você tem 3 pilares, né? Você tem o interesse da empresa, né, que você não pode deixar, você tem o interesse do cliente e tem o seu interesse. Então, acho que você conseguindo que todos esses 3 ganhem é o essencial. E foi isso que eu pautei, assim, o meu trabalho sempre, né? E aí você vai tendo oportunidade, você vai tendo relações com as pessoas, relacionamento, vai adquirindo confiança. E você tem a oportunidade eu tive a oportunidade de apresentar projetos nossos aqui do PLIS e a adesão de várias pessoas, vários clientes, né? E respondendo a essas solicitações, sendo parceiro nosso em alguns projetos. E assim é importante você sempre ter em mente, né, que apresentando projetos e você ser bem transparente nisso. Depois da parceria, da ajuda, você prestar conta para essas pessoas e sempre não esquecendo de agradecer a participação dessas pessoas. Porque a sociedade, de tempos para cá, ela tem interesse em fazer ação social, de ajudar o próximo. E quando ela encontra alguma organização, alguém que ela tem confiança, que transmite essa confiança para ela participa, né? E assim, essas pessoas que foram parceiras nossas, do cliente do banco, depois mesmo, com o passar do tempo, elas mesmas vinham perguntar se tinha alguma coisa que elas poderiam participar e ajudar em algum tipo de projeto do nosso Programa Luterano de Inclusão Social. São Francisco de Assis dizia sempre: evangelize sempre, se necessário, use palavras. Então, às vezes, você não precisa estar abordando de maneira sistemática ou, às vezes, até de uma maneira agressiva as pessoas para mostrar o evangelho para essas pessoas. Você, em qualquer situação, você é notado, você é observado pelas pessoas. E, em cima disso, elas te analisam e tiram as suas conclusões. Então, o seu testemunho e onde você está é muito importante, né? E as pessoas, observando você, elas vão tendo confiança em você, e você tem a oportunidade de falar de Cristo e também falar do bem para o nosso próximo. Isso é muito tranquilo. Eu tive essa oportunidade, sou muito grato a Deus por permitir que eu pudesse testemunhar a minha fé. E na semana em que a gente teve o Dia dos Namorados, a gente quer falar também sobre relacionamentos. Confere aí a entrevista com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a Silmari Carvalho no programa DR na CPT
dando dicas para um casamento bem nutrido. Um casamento bem nutrido é aquele que seguimos Jesus juntos, é aquele em que temos tempo um para o outro, é aquele que a gente não grita nem esperneia, e é aquele que a gente também admite os erros. Olha aí, uma coisa às vezes difícil. Se você errou, peça desculpa. Admitir erro não é sinal de fraqueza, mas é o que a gente mais acha, né? Mas sim reconhecimento de que somos humanos, temos debilidades, defeitos e que precisam ser trabalhados todos os dias. Eu tenho um grande defeito de ficar brabo. E aí quando eu fico brabo eu falo bastante da minha brabeza, né? Põe pra fora, não guardo rancor, mas aí eu fico brabo. E aí se a Silmar estiver do meu lado, ela vai ver toda a minha brabeza, né? As meninas. Então, eu bufo, eu assopro, eu derrubo essa casa. É, mas é só da boca pra fora. Pelo menos desse jeito eu digo, não fico, né, guardando rancor assim. E aí a minha pressão é 8/12. Compensação, tem gente lá em casa que tá com pressão alta. Preciso admitir os erros, né? Eu admito publicamente. Né? Isso não quer dizer nada. Se eu escrevesse todos os meus erros, eu ia dar um livro maior do que... Isso não quer dizer nada. Maior que o livro Direito Religioso, publicado pela editora Concord. Mas eu acho que essa parte do admitir os erros... Eu acho que admitir os erros, ok, muita gente consegue. O mais difícil do admitir os erros é uma palavrinha chamada perdão. Pedir perdão. Pedir perdão. Porque você admitir que você está errado, ok. Pedir desculpa. Né? Mas me perdoe, me desculpe. A pessoa chegar e dizer isso. Nós temos uma pessoa bem perto, próxima de nós, que a gente fala, vai lá pedir desculpa. Não vou. Não vou. Eu acho que isso aí é difícil, né? A pessoa dobrar o joelho nesse sentido, assim, né? Dizer, vai lá, admite que tá errado, pede desculpa, pede perdão. Não, eu só vou pedir se ele pedir, porque eu fiz isso porque ele fez aquilo e não sei o quê. Aí ele tem que vir pedir primeiro. E você admitindo que tá errado, você pedindo perdão, você volta ou cria novamente um elo que às vezes pode ser o da confiança, que quebra com isso, né? De você dar mágoa, de você... Se decepciona, quando a gente erra, a gente decepciona. Sim, então você rompe várias barreiras com isso, né? E você está sujeito, esse que é todo erro, por mais que ele seja perdoado, ele tem consequências. Sim. E às vezes uma das consequências do teu erro é que a pessoa não consiga te perdoar. Por isso que a gente deve lutar tanto para não errar, né? Porque a gente corre um risco. É impossível não errar, mas o plano é não fazer grandes burradas, né? Porque às vezes você pode não ter do outro lado uma pessoa que consiga perdoar, que consiga. Tem gente que se esforça muito e não consegue, né? Então a gente também tem que tomar cuidado e ficar com um alerta ligado para não pisar na bola. Ou assim, né, Júnior? Você pode até perdoar a pessoa, mas você não vai conseguir recuperar confiança ou né, realmente ter aquela voltar aquele carinho, aquele amor de alguma maneira, né? Então o perdão você consegue dar, mas de alguma forma está destruído. É que tem uma coisinha chamada respeito. Fazer isso, né? Respeito, relacionamentos são diferentes. Sim, as pra pessoas, uns dão certo alguma coisa, outros por isso não. Que aí é uma outra coisa muito importante, não está aqui, mas que a gente deve sempre tomar muito cuidado, é o julgar, né? Porque você julga o outro por você. Então eu sempre brinco, né? Tem uma coisa assim que a Silmar me deixa doido de bravo. Quando eu estou lá na cozinha me batendo com as minhas faltas de jeitos. Eu juro que eu pensei em falar que você não era bom na cozinha com essa história da muqueca e da torta de bacalhau, mas aí eu fiquei bem quieta. Eu não disse. Por que você não disse? Porque você ia ficar, porque tá vendo? Porque pra mim é fácil. Eu ia dizer, tá vendo? Errou. Exatamente, porque a Silmar fala assim, né? Mas é fácil. Aí, como eu tenho muita dificuldade nessas coisas, tudo que tem a ver com, né, um parafuso, apertar um parafuso, não é uma coisa tão simples assim como dizem. Aí a pessoa fala, não, é fácil, aperta aqui e ali, assim, mas fala, fácil, pá. Enquanto ela falou, ela já fez, né? E eu não consegui nem entender o processo. E aí ela fala, então essa coisa, porque a gente, não é que ela faz por mal, mas para ela é fácil. Então, às vezes, para mim, pode ser fácil eu ter mais facilidade em colocar uma pedra e seguir, para outros não, né? Às vezes quando a gente é desrespeitado, tem gente que isso, como até alguém aqui colocou, né, às vezes é mais importante quase que o amor, né? Porque quando alguém me desrespeita, isso é uma prova de desamor. Tem gente que interpreta assim, né? Que, puxa, a pessoa não me respeita, não...
E às vezes não é que não respeita, né? Mas é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada pessoa é diferente, na reação, na ação. O DR na CPT vai ao ar toda sexta-feira, às 14h em radiocpt.com.br. Outro trabalho muito legal desenvolvido aí pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil é um trabalho missionário com presidiários. Confira a entrevista com o pastor Adalmir Barros, aqui de Novo Hamburgo. É uma alegria, né? A gente fica com uma expectativa tão bacana, né? A gente fica com uma adrenalina tão alta, assim, ouvindo isso tecnicamente, né? De pensar, assim, como a gente pode ajudar, né? E esse foi o intuito, assim, que a congregação e junto também pastores, né? A gente buscou esse espaço, né? Que, como o Leandro colocou, que de repente todo mundo condena, a gente mesmo naturalmente condena, não quer se envolver, né? Mas como ajudar, né? Então a gente começou a visitar o presídio de Novo Hamburgo, tentar experienciar isso, tentar conhecer melhor como é que é o sistema convencional, né? E a graça de poder agora conhecer esse outro sistema, né, que é tão humano, é humanizado e que envolve pessoas, né? Então, será que os membros não podem ajudar? Será que a igreja não pode ajudar? Será que nós não temos voluntários dispostos a também, quem sabe, contribuir com a fé? Porque é aí que eu falo fora do muro, né? Vamos sempre vir para a igreja, se alimentar e, enfim, como todos nós conhecemos muito bem, mas o que vamos fazer de fato com essa fé, concretamente falando? Que atitudes nós vamos ter ali fora? E o presídio aqui da nossa igreja fica a 1000 metros em linha reta. Se olhar aqui, eu até posso ver a brigada da frente da igreja, eu posso ver o centro da brigada, e logo em frente é o presídio. Então, o que a gente poderia fazer? Então, a gente está lá devagarinho, de forma amadora, com literatura, com reuniões assim, primeiro aprendendo a lidar com o sistema convencional e, ao mesmo tempo, com a Lisandra, com a equipe de Novo Hamburgo, experienciado com esse pessoal de Pelotas, liderado pelo Leandro, e também vendo como o Brasil está reagindo, a gente quer também implementar aqui em Novo Hamburgo esse mesmo sistema de centro de reintegração social. Estamos trabalhando. E nós, como igreja luterana, queremos estar junto, queremos estar próximo também e treinar pessoas da congregação no futuro para que elas possam, porque vão precisar de emprego, porque a PAC tenta também colocar assim, reinserir esse recuperando, né? Para que ele possa voltar, depois do tempo de cumprimento da pena, voltar e trabalhar, e servir a família e ser feliz daqui para frente, numa família, reintegrado plenamente. Parecido com o nosso sistema metanoia que nós já estamos trabalhando. Né? Esse é um sentimento pessoal, né? Eu vejo muitos colegas também que têm esse dom, né? Que nem você citou, vários trabalhos, pequenos trabalhos, grandes trabalhos, né? A parceria que a igreja, o suporte que a IELB dá, né, que nem a metanoia, né, a gente pode falar oportunamente, o pastor Paulinho fez essa entrevista e ele está em Curitiba hoje, né, era um parceiro também nesse trabalho, né. Então acho que se a igreja consegue visualizar a doutrina bonita que tem, a doutrina bíblica luterana, e conseguir levar isso para fora do nosso portão igreja, né, para que os nossos vizinhos, os irmãos, ou mesmo então os apenados, sintam que alguém está interessado, alguém vai dar uma oportunidade, né? Como se Jesus fosse ali também dizer, bom dia, Jesus te ama, você tem que cumprir, você tem que resolver isso com a lei, né? Mas você pode ajudar também, né? Então, essas duas coisas, essa via dupla, né? Faz com que a missão aconteça, né? Desafiar o cristão luterano a realmente dizer, olha, eu tenho potencial para, quem sabe, ajudar nas visitas hospitalares. Quem sabe eu tenho potencial para ajudar em visitas de presídios. Quem sabe eu tenho potencial, um dom para ajudar em casas geriátricas. Ou como as nossas meninas do balé aqui, por exemplo, nós não podemos nem sair de casa. As meninas, vêm 60 meninas 2 vezes por semana, ouvirem a palavra. Então a gente toca uma musiquinha com eles, cristã, né? E conta uma história de Jesus, sabe, para elas.
mas sem dizer que ela tem que ser cristã luterana. Não, ela vai ouvir, depois ela vai, quem sabe, pastor, posso vir na escola bíblica, posso vir, enfim, assim também no presídio. Não é a ideia de fazer proselitismo nem nada, mas servir, ser útil. Exato. E agora chegou aquele momento de reflexão à luz da palavra de Deus. Confira a mensagem do pastor Martinho Zonta. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículo 8, do versículo 3 até 8, com destaque do versículo 4, onde o apóstolo escreve assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E numa outra versão, esse versículo 4 é traduzido desta forma: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. E eu vou ler uma reflexão de um livrinho que eu tenho aqui, com o título Nosso Andar Diário. É de uma editora e eu vou ler então esta reflexão, foi escrita sobre esse texto de Filipenses capítulo 2, versículo 4. Diz o autor assim: quando nos dedicamos a outros, manifestamos a essência do caráter de Jesus, pois esta sempre foi a sua natureza, pensar mais nos outros do que em si mesmo quando esteve aqui na terra. Que outra razão haveria para humilhar-se e tornar-se obediente até a morte de cruz, se não fosse esse o seu propósito? Conforme diz em Filipenses 2:8. A nossa tendência natural é considerar em primeiro lugar os nossos próprios interesses, ver tudo sob a perspectiva de nossas próprias necessidades e desejos. Mas com a ajuda de Jesus, podemos mudar esse nosso hábito e o nosso estilo de vida. Podemos começar a pensar no que é melhor para os outros também. Seus desejos, suas preocupações, suas necessidades, seu apoio que precisam. Por isso precisamos perguntar-nos: será que consideramos os interesses dos outros mais importantes do que os nossos próprios interesses? Ficamos tão entusiasmados com o que Deus está fazendo na vida deles e através deles, tanto quanto o que Ele está fazendo em nós e por meio de nós para os outros? Desejamos ardentemente que outros cresçam na graça e recebam reconhecimento, mesmo que tenham sido os nossos esforços que lhes trouxeram sucesso? Será, continua o autor perguntando, será que encontramos satisfação em ver nossos filhos espirituais nos surpreendendo no trabalho para o qual foram chamados? Se de fato é assim, esta é a medida da verdadeira grandeza, pois o Senhor Jesus disse: maior de todos aquele que veio para servir. Nós somos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus quando nossa preocupação se transforma em preocupação também pelos outros. Não há maior amor do que este, diz o evangelista João no capítulo 15, versículo 13. Este amor de servir uns aos outros. Que essa reflexão, que este pensamento da palavra de Deus nos estimule, nos encoraje a olhar para os outros, para socorrer os outros, aquelas pessoas que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda, de um bom conselho, de um consolo, de um conforto. Nós encontramos tantas pessoas nesse mundo tão carentes de apoio, de amor fraternal, e nós estamos aqui tão abençoados por Deus. Precisamos viver aquilo que Deus nos deu, o amor acima de tudo. Que Deus nos ajude para que, ao refletirmos sobre esse pensamento, nós sejamos assistidos pelo Espírito Santo e motivados para olhar para os outros. Não apenas um olhar teórico de compaixão, mas um olhar que nos leve à ação, em socorro àqueles que precisam de nós. Que Deus nos ajude. Esse é o pensamento desta reflexão. E o CPT chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielb e agora também pelo youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado ao 12:30 na Obra TV. Tchau, tchau!